Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje porque a gente tem mais um vídeo. Hoje vamos gravar um vídeo pra gente fechar esse conteúdo de cultura, que vai ser o conteúdo que vai estar na avaliação de vocês, tá legal? Uma dica que eu dou pra vocês sempre, galera, é que você vá ali no final do livro de vocês. Quando você pega o livro de sociologia, sempre no final do livro, ele já traz um esquema pronto do conteúdo, tá? Eu acho que aquele esquema ajuda bastante, bastante mesmo. É lógico que hoje eu vou explicar aqui para vocês sobre Malinowski, quero ficar um pouco nele aqui para vocês, né? O Levi-Strauss a gente já falou anteriormente, então quero focar no Malinowski. Quero falar de etnia, gêneros, minorias, cultura dominante, cultura dominada. Isso eu já até falei quando a gente estava discussando sobre cultura. O legal do conteúdo de vocês aqui é porque combinou muito com o conteúdo de cultura. Então, querendo ou não, a gente já está dentro de um espaço muito amplo, muito bom para a gente poder fazer nossas avaliações, a nossa V1 aí futura, tá bom? Então é isso, galera. Vamos começar? Vamos começar por Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski. Vocês estão percebendo que meu polonês é fantástico, né? Porque eu estou falando polonês, o nosso querido Mali, né? Eu vou chamar ele de Mali, porque eu tenho uma intimidade. Malinowski, ou Mali. Ele é polonês, ele é um antropólogo polonês, e ele vai ser muito importante porque ele é o que a gente chama de fundador da antropologia funcionalista. Eu concordo muito com a antropologia dele. Ele fala muito sobre a questão assim, de que para que você possa pesquisar e estudar uma sociedade, você precisa estar dentro dela e vivendo ela. O viver a sociedade, o estudo de campo, o estar presente no lugar é muito importante para que você possa compreender a cultura daquele ambiente. Isso faz com que você não apenas tenha a cultura assim, X, mas que você compreenda o contexto dela. Esse lance de contexto é fantástico. Não sei se vocês já prestaram atenção, eu sou professor de história, todo mundo já sabe há milhões de anos, tá careca de saber, né? Mas vai. Hoje, por exemplo, na história, a gente não estuda história preocupado ou focado em saber datas. A gente está focado muito para que você saiba conceitos ou que você compreenda contextos históricos, né? Porque quando você compreende o contexto histórico, você compreende posicionamentos sociais dentro daquele contexto. E o contexto é o quê? É a análise de todo o ambiente ao qual você está inserido. É você compreender o ambiente, o pensamento, as estruturas, tudo aquilo que forma aquela sociedade dentro daquele período. Então, o contexto, ele é muito importante para a compreensão de qualquer ato dentro de uma sociedade de comportamentos. Então vamos lá. Quando você pega e você vai vamos botar aí, Alemanha. Você vai na Alemanha nazista. E aí você descobre que o padeiro, ele se tornou nazista, não sei o que, às vezes meio que forçado ou com medo de algum tipo de restrição. E aí você entende como esse nazismo, ele era impositivo. Lógico que teve muita gente que estava ali por desejo, por prazer, mas também tinha vários que estavam ali por imposição social, né? Você pega e você compreende o porquê da participação daquele indivíduo dentro. Vou dar um exemplo melhor, vamos falar de cultura. Muito melhor esse meu exemplo aqui. Imagina só, se você pega uma mulher de véu e você desloca ela da religiosidade, você só fala que aquela mulher é obrigada a usar um véu, você vai pegar e provavelmente você vai julgar aquilo. Vai falar, poxa, mas por que ela é obrigada e por que ela não pode tirar e etc. Quando você analisa a utilização do véu dentro do conceito religioso, dentro do contexto religioso, aí você compreende a beleza da utilização daquele véu por aquela mulher. Então, é importante para o Malinowski que você esteja dentro da sociedade para que você possa compreender a funcionalidade daquela cultura específica. Então, vamos lá. É importante que você esteja dentro do mundo islâmico para que você compreenda a função daquele véu dentro de um contexto religioso que é o islamismo. Tá vendo como é maravilhoso isso? Porque a partir do momento que você entra dentro do contexto e que você faz uma análise dentro desse contexto, você está rompendo paradigmas, preconceitos,
porque você está compreendendo o que leva àquilo, o que leva a... Isso é muito importante, isso é muito fantástico, tá legal? Uma coisa que ele fala é que todo elemento cultural é uma totalidade em funcionamento. Então, compreende, o Malinowski, ele compreende a cultura não como algo pronto, mas algo que está em processo de construção. E uma construção constante, que não tem fim, que ela permanece e ela continua ocorrendo e acontecendo dentro da sociedade. Então, ele entende aquilo como uma função social e que ela não tem fim, ela tem continuidade. Tá? A gente vai entrar numa questão de sexualidade já do Malinowski, que vai ser interessante, mas vamos lá. Toda cultura, ela integra para o Malinowski hábitos, costumes, técnicas e crenças. Tudo isso forma o elemento cultural, que é o fundamento da pesquisa de campo. Vai lá, eu tive um professor de antropologia, Malinowski é um antropólogo, que ele pegou e ele viveu algum tempo com uma tribo do Xingu e etc. E ele disse que ele só compreendeu a coletividade quando ele pegou e ele foi viver essa coletividade em loco com aquela tribo. Então, lembra que a gente falava muito do Durkheim? E o Durkheim, ele fala de solidariedade mecânica e orgânica. E a solidariedade mecânica é aquela das tribos pré-capitalistas ou de grupos humanos tribos fica ruim. De grupos humanos pré-capitalistas. E esse é aquela ideia de que cada coisinha do relógio, da máquina, deve funcionar para que todo funcione. Quando você vai numa tribo indígena, o cara não caça uma coisa para poder ele comer só. Ele caça para a coletividade. Quando você vai coletar um alimento, você vai coletar aquele alimento para a coletividade, não é para o seu desejo próprio, é sempre coletivo, certo? E aí, quando ele foi viver aquilo, ele compreendeu de verdade, de fato, o que era coletividade. E isso é muito bacana. E o Mali, ele vem com essa, de você viver aquela sociedade para que você possa compreender ela. Ele vai falar muito de sexualidade. Aí ele vem com uma coisa que, tipo, aí falou de sexualidade, a galera... eu sei que vocês empolgam. Mas não tem nada a ver. Mas ele vai falar uma coisa que você fala assim... Ele vai falar, ó, a proibição do incesto é o alicerce da natureza para a cultura. A proibição do incesto é o alicerce da natureza para a cultura. E aí você vai falar, velho, incesto? Procura aí no Google o que é incesto agora. Para o vídeo, vai. Eu vou parar, você para o vídeo e procura o que é incesto. 1, 2, 3 e foi. Foi, beleza, parou? Foi, pesquisou? E aí tem toda a lógica, porque ele fala assim, no momento em que a gente compreendeu que o ato do incesto era um ato horroroso dentro da nossa sociedade, era um ato indevido dentro da sociedade, a gente teve o primeiro sinal que esse ser humano estava vivendo dentro de um ambiente social. E o ambiente social é o quê? Cultura. Então, no momento que a gente percebeu que o ato do incesto ele era errado, a gente nos percebemos em sociedade, automaticamente a gente estava produzindo cultura. Fantástico, fantástico. Cara, pensa nos dias de hoje. Ano passado, a gente foi ter uma lei que pegou e, vamos dizer assim, colocou como errado em lei a postura homofóbica. Isso é uma demonstração clara dessa mesma posição do incesto. É a gente se percebendo dentro de sociedade e criando, formando cultura. É isso que a gente fez. A gente formou cultura. Fechado? Para fechar do Malinowski, ele tem uma frase que eu acho maneira que é assim: a cultura faz parte de um processo gradual. Ela não apareceu de uma hora para outra. Cultura, história, nada é de uma hora para outra. Nada é tipo, não. Tudo é transformação e tudo é processo. Tudo é transformação e tudo é processo. Fechado? Quando você pensar em cultura, você tem que ter algumas noções. Quais são as noções? Etnia, gênero e minoria. Etnia está relacionado a um grupo social e a forma como esse grupo se comunica culturalmente. E aí se comunica não só pela linguagem. A linguagem é um desses exemplos, mas não só pela linguagem. É a maneira de comunicação social, seja de vestimenta, seja de roupa, seja de costumes, de gostos e etc.
Tá legal? Isso aí é a etnia. Quando eu falo de gênero, aí eu já entro em outro ambiente, eu já estou entrando dentro do ambiente do gênero masculino e feminino. Lembrando que gênero é muito distante de sexualidade. Sexualidade é uma coisa, gênero é outro. Tá legal? O gênero, ele tá ligado à ideia de homem e mulher. Fechado? Beleza? E quando eu falo de minoria? Minoria, eu estou falando de grupos humanos que estão marginalizados da sociedade, que estão à parte da sociedade, certo? Esses grupos podem não ser minoria de quantidade, mas são minorias de poder, poder de fala, de poder mesmo, de grana, de político, tá? De local de voz. Não é minoria de quantidade, é minoria de poder, tá legal? E aí vem a ideia de cultura dominante e cultura dominada. E isso a gente falou quando a gente estava fazendo os vídeos de cultura, né? Porque o que acontece? Nunca é uma cultura dominante que absorve a cultura da dominada. Pelo contrário, a cultura dominante impõe sua cultura sobre a dominada. Quem é a cultura dominante? Os países mais ricos economicamente. Olha o Karl Marx. Por que o Karl Marx é fantástico? Porque o Karl Marx pegaria a análise da grana, do financeiro, para compreender como a cultura é imposta pelo dominante sobre o dominado. Ah, isso é incrível. E ele tá errado? Não, velho. A gente está muito preso quando a gente pensa em Marx na ideia de comunista, socialismo. E é muito maior, é muito mais que isso. Isso é uma parte de toda a ideia do Karl Marx. Isso é incrível. Beleza? E aí vai, ó, os Estados Unidos impõem cultura pra gente constantemente. Cada vez mais dentro da nossa língua, do nosso cotidiano, a gente tem o inglês sendo imposto sobre nós. Por exemplo, além disso, na comida, o fast food cada vez mais presente dentro da realidade do brasileiro. Tá legal? Não somos nós que levamos o açaí, a caipirinha até um pouquinho, a feijoada para eles. E eles absorvem isso e eles querem cada vez mais isso. Não, são eles que impõem a cultura deles sobre nós. Cultura dominada sempre impõe cultura sobre o dominante. Fechado? Beleza, galera? Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!